Amém. Graça e paz, igreja. Estamos todos felizes por estarmos aqui, né? Mais um domingo para adorar o Senhor. Amém. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 7. Nós vamos orar agora. Enquanto você abre sua Bíblia, já deixa aí já engatilhado. Vamos fazer uma oração e logo depois vamos fazer a leitura da palavra. Hebreus 7. Deixa aí abertinho. Vamos orar? Vamos aquietar agora o nosso espírito. Meu Deus, nós estamos aqui na Tua presença, Pai, através do Teu Filho amado Jesus, do qual vem toda a fonte de graça, de salvação, de redenção, de purificação, de perdão pelos nossos pecados. É o que nos leva até o Senhor, o Seu Filho amado. E nós nessa noite, Pai, nós queremos reconhecer que nada somos, que necessitamos, ó Pai, muito do Senhor. Nós somos servos inúteis e necessitamos da Tua presença todos os dias da nossa vida. Que esta noite, meu Pai, nós venhamos entoar louvores para adorar ao Senhor. Que o nosso coração não esteja longe, Senhor, nem a nossa mente divagando, meu Pai, mas que toda a nossa mente, o nosso coração possa Te adorar nessa noite. Que nós venhamos adorar ao Teu nome com o nosso intelecto, com as nossas emoções, com a nossa vida. Recebe, Senhor, a nossa adoração nessa noite, porque só o Senhor é digno de toda adoração, de toda honra e louvor. Amém. Hebreus capítulo 7, nós vamos ler a partir do versículo 11, amém? Deixa eu botar aqui pertinho que eu sou meio cega. O tema aí é Jesus é semelhante a Melquisedeque, a partir do 11. Se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, visto que em sua vigência o povo recebeu a lei, porque haveria ainda necessidade de se levantar outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e não de Arão? Certo é que, quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Ora, aquele de quem se dizem essas coisas pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia servido diante do altar. Pois é bem conhecido que o nosso Senhor descende de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto ao sacerdócio. O que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque, alguém que se tornou sacerdote, não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. Versículo 17. Porquanto sobre ele é afirmado: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A ordenança anterior é revogada porque era fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior pela qual nos aproximamos de Deus. E isso não aconteceu sem juramento. Outros se tornaram sacerdotes sem qualquer juramento, mas ele tornou-se sacerdote com juramento, quando Deus lhe disse: O Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Versículo 22. Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício. Mas, visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Preste atenção no versículo 25. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Amém? Aqui está falando de Jesus, que ele é o nosso sumo sacerdote. Se a salvação dependesse de mim, eu a perderia.
Se a salvação dependesse de você, você a perderia. Mas a nossa salvação está com o Senhor Jesus. Ele é que nos garante. Ele é que mantém a nossa salvação intacta. E diz aqui, sabe por quê? Não é só porque ele fez lá na cruz, mas pelo que ele ainda continua fazendo. No final do versículo 25, ele fala assim: pois vive sempre para interceder por você. Todos os dias, Jesus intercede pela tua vida. A razão pela qual nós não caímos, a razão pela qual não perdemos a salvação, não é porque somos bons ou porque praticamos boas obras, de maneira alguma. Se fosse por isso, nós a perderíamos. Mas é porque Jesus, que fez o seu sacrifício por nós, se tornou o sumo sacerdote, ele continua ainda hoje, todos os dias, intercedendo por mim e por você. Para que propósito? Para que nos leve até a glória. Todos os filhos que chegarem até a glória será por causa de Jesus, pelo sacrifício dele e pela intercessão dele diária por nós. Amém? Isso são uma boa notícia, porque eu sei que eu sou falível, eu sei que eu sou pecadora, eu sei que eu não tenho condições nenhuma de manter minha salvação, mas glória a Deus que a minha salvação está mantida nas mãos de Jesus. É Ele que segura. E Ele fala que nenhum daqueles que Deus deu para Ele se perderia, porque Ele iria cuidar de nós. Isso são boas notícias, são grandes notícias, e que a gente pode louvar e engrandecer o nome do Senhor nessa noite. Vamos louvar o hino com nosso irmão Nóbrega. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. É soberano, chefe bendito, em tudo Ele é vencedor. Ele o supremo guiando, com seu imenso poder, todos avantes, pois crentes, todos lutar e vencer. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Em suas hostes inumeráveis, seu grande império e fogo. Em seu governo demonstra cuidado, amor sem igual. Sempre nos ama e protege com seu poder eterno. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo, o vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Reis e vassalos, servos e chefes, querem também seu favor. Senhor, desejo e te imploro, que me permitas lutar sempre ao teu lado invencível, até meus dias findar. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto a
Não é dos fortes, né? Aleluia, a vitória do Senhor, Ele que nos dá a vitória. Glória a Deus. Amém, Jesus. Vamos estar orando agora, pedindo a Deus que nos dê conhecimento da Tua palavra. Um povo que não conhece a Bíblia é um povo que facilmente erra, facilmente tropeça, facilmente se envereda por caminhos que não é da vontade do Senhor, né? Então é muito importante a gente buscar o conhecimento de Deus todos os dias da nossa vida. Vamos ficar de pé, vamos pedir a Deus que nessa noite Ele venha estar nos dando sede e fome de nos prostrar diante da Sua palavra. Ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai. Te agradecemos porque o Senhor é o nosso Deus maravilhoso, o Senhor dos exércitos, aquele, Pai, que obtém a vitória por nós, aquele que deu o seu Filho por nós. Oh, meu Deus, o Senhor é o puro amor. O Senhor doou tanto por nós, ó Pai, o seu único Filho. E nós pedimos aqui nesta noite, Senhor, que nós possamos ter esse amor também pela Tua palavra, de buscar conhecimento do Senhor, de conhecer o Senhor mais a mais. Meu Pai, tira de nós toda preguiça, Senhor, todo comodismo, meu Pai, toda carnalidade, de não tirar um tempo do dia para se debruçar na Tua palavra. Meu Deus, coloca sede e fome em nós, ó Deus, para buscar conhecimento do Senhor, porque é importante, ó Deus, nós conhecermos o Senhor, conhecermos a Tua palavra. Os céus e a terra passarão, mas as Suas palavras irão permanecer, ó Deus, e que elas venham permanecer no nosso coração, elas venham permanecer na nossa mente, para que a gente possa, Senhor, ter uma palavra de esperança àquele que necessita. Que no momento, Senhor, de grande tribulação e luta, nós possamos usar a Tua palavra para obter vitória, Senhor. E que nós não possamos nos enveredar, meu Pai, em qualquer engano, engodo de heresia, meu Deus. Mas uma igreja, Senhor, que busca conhecimento do Senhor, é uma igreja forte. É uma igreja, Senhor, que não se dobra, meu Pai, a esses modernismos, a músicas carnais, ó Pai, que muitas vezes são cantadas no meio da igreja. Uma igreja, Senhor, que estuda a Tua palavra, meu Deus, ela é firme, meu Deus, ela é madura, Senhor, ela conhece a vontade do Pai e ela segue a vontade do Pai, não o desejo do seu coração, mas o desejo do Senhor. Nos dá, Senhor, essa sede, essa fome de conhecer o Senhor intimamente, não só orando, meu Pai, mas também ter momentos de leitura da Tua palavra, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Vamos louvar ao Senhor nessa noite com todo o nosso coração. Vamos exaltá-lo. Espelho teu Senhor, eu quero ser um reflexo do teu amor. Forma-me, transforma-me, faz o que tens que fazer em mim. Um reflexo dos céus, eu quero ser. E lava-me nas águas do teu perdão, purifica-me, limpa minha vida e coração. Uma e outra vez, uma e outra vez, como esta vez, necessito ser lavado por ti. Toma meu coração e lava-me. Vamos cantar mais uma vez do começo, vamos juntos. Eu quero ser um espelho teu Senhor.
ser um reflexo do teu amor, reflexo do teu amor. Transforma-me, faz o que tem se fazer em mim. Um reflexo dos céus eu quero ser. Senhor, eu quero ser o reflexo de tua santidade, reflexo de tua santidade, permanecer abraçado em tua verdade. Forma-me, renova-me, renova-me, faz o que tens de fazer em mim. Reflexo dos céus eu quero ser, e lava-me nas águas do teu perdão, purifica-me e limpa minha vida e coração. Uma outra vez. Lava-me, Senhor, lava-me, Senhor. Lava-me, Senhor Deus, de dentro para fora, lava-me, Senhor. Senhor, venha, meu Pai, lavar as nossas vidas, nos purificar, Senhor, nos dar um coração puro, meu Pai, um coração que te adore, Senhor, que saiba, meu Deus, obedecer ao Senhor, amar ao Senhor acima de todas as coisas. Recebe, meu Deus, nosso louvor nessa noite. Vamos cantar bem juntos. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Poderoso é o Senhor nosso Deus.
Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor, Deus santo. Amados, semana passada nós começamos a estudar sobre como o Senhor está completando a obra dele em nossas vidas. Como é que ele está trabalhando para que a obra dele seja completa nas nossas vidas. E domingo passado eu falei sobre duas coisas que acontecem com a vida da gente, que é o operar do Espírito de Deus e que fazem parte desta obra que está sendo completada nas nossas vidas. Quem lembra? Arrependimento e fé, né? Arrependimento e fé, né? Então, hoje eu ia falar sobre santidade e perseverança, mas é muita coisa sobre santidade. Eu não quero, eu quero terminar antes da meia-noite hoje, tá bom? Antes da meia-noite hoje, então é muita coisa. Então eu vou falar só sobre santidade e a gente vai deixar perseverança para o próximo final de semana, tá bom? Nós temos cantado sobre que Deus é santo e nós temos ouvido do próprio Senhor Jesus ministrar, escrito nos evangelhos, quando ele diz que devemos ser santo, porque santo é o nosso Pai que está nos céus. Mas para você, pense aí onde você está. O que é santidade? O que é santidade? Sabemos que Deus trabalha para completar a obra dele na nossa vida. Ele vai usar da santidade. E o que é santidade para você? Alguém tem uma ideia sobre o que é santidade? Separação. Separado para Deus. Alguém tem outra ideia? Pode dizer. É o quê? Pode dizer. O que é santidade? O que é uma pessoa que vive em santidade? Hein? Pessoa que vive segundo a vontade de Deus. A Vitória está dizendo ali. Alguém mais? Obedece a Deus. né? Nós temos um norte, uma direção para entendermos sobre a santidade de Deus. Santidade é um estado interior de santo, é pureza, separado para Deus de forma exclusiva e prática, dedicado a um Deus santo de forma exclusiva e prática, onde eu não sou mais destinado a segundos ou a terceiros, eu sou algo exclusivo somente de Deus, somente de Deus. Então, eu achei muito interessante relembrar esta semana sobre o casamento, né? E eu relembrando uma frase que eu dizia muito, né? E preciso todo tempo relembrar, é que eu casei com uma filha de Deus, né?
Então eu também sou filho de Deus. Então eu casei com uma irmã minha. É ou não é? Casei com uma irmã minha. Então, como minha irmã, preciso ter o máximo de respeito. Né? E o máximo de respeito não só pelo fato dela ser minha irmã, é porque o pai dela é Deus. Amém? Então, esse fato de você entender que se minha vida é de Deus, a minha família é de Deus, eu vivo para Deus, o meu comportamento vai ser moldado de acordo com a santidade de Deus. Quantos estão entendendo? Comportamento, minha vida vai ser virada, vai ser transformada de forma exclusiva para Deus, não só de conhecimento, mas em prática. Para nós entendermos melhor sobre isso, eu trouxe um texto que eu, sinceramente, eu espero e oro, já passo 2 dias orando pela vida de vocês, para que vocês entendam o que está escrito aqui. Êxodo capítulo 19, versículo 4 a 6. Eu espero que você compreenda o que diz aí nas Sagradas Escrituras. Livro de Êxodo, capítulo 19, do 4 ao 6. São 3 versículos somente, mas eu espero que você compreenda tudo o que está escrito aí. Acharam? Êxodo 19. Vamos ler juntos, 3 versículos somente. Vamos lá? Vocês viram o que eu fiz ao Egito, e como transportei sobre asas de águias, e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Todos os israelitas, eles precisavam ensinar aos seus descendentes, aos seus filhos, aos seus familiares, aos seus amigos, aos seus conhecidos, aos seus parentes. Eles precisavam ensinar sobre a santidade de Deus. É uma das coisas que nós esquecemos de ensinar aos nossos filhos, sobre a santidade de Deus. Que Deus é santo. E com Deus e com a santidade de Deus não se brinca. Deus é santo. A santidade de Deus é um dos atributos mais belos de Deus e mais terríveis para o homem. Vou dizer de novo. A santidade de Deus é um dos atributos mais belos de Deus e mais terríveis para o homem. Belo porque ninguém pode ser santo como o nosso Deus. Como dissemos na prova hoje, Ele é incomparável. Ele é a supremacia infinita de santidade em tudo que Ele faz. Deus, Ele age conforme a sua santidade. A forma de Deus amar é santa. A forma de Deus relacionar com seus filhos é santa. A forma de Deus castigar é santa. A forma de Deus perdoar é uma forma santa. A forma de Deus julgar e até de condenar pessoas ao inferno, essa forma é santa. E Ele faz isso de forma santa. É belo, esplendoroso, majestoso. A santidade dele é gloriosa e é terrível para o homem. Terrível para o homem pecador. Terrível porque sua santidade faz com que o ser humano trema e estremeça. Faz com que suas carnes estremeçam diante de tão grande santidade. O pecador, diante da santidade de Deus, ele se desmonta, ele se desestrutura totalmente. Ele não consegue ser
o cara prepotente, o bichão, o rei da casa, ele não consegue ser assim diante de Deus, porque diante de Deus ele só vê uma coisa: eu não sou nada e Deus é tudo. O ser humano diante de Deus nunca chegará a ele com altivez. O ser humano diante de Deus Santo nunca chegará a ele com prepotência, com arrogância, porque Deus é santo e a sua santidade, ela faz com que você apareça diante dele do jeito que você é. O pecado do homem e no homem o faz perceber que ele não é nada diante de Deus. Ele não é nada diante da plena santidade de Deus, da gloriosa santidade de Deus. Pedro, ele se viu totalmente aterrorizado, estremeceu as estruturas do coração de Pedro, quando Jesus, na pesca maravilhosa, no dia, ele passou a noite toda pescando, tinha feito de tudo, e Jesus manda ele ir um pouco adiante do barco, onde ele sabia que não tinha peixe, e Jesus faz aparecer milhares de peixes, a ponto do barco quase virar. Quando acaba a pesca, Pedro olha para Jesus e sabe que ele está diante do Deus vivo, e ele diz: afasta-te de mim, porque eu sou pecador. É essa visão que o ser humano normal, quando se encontra com a santidade de Deus, é terrível. É terrível. Dá medo. Seu coração estremece. Quando um homem pecador se encontra com Deus, se encontra com Deus Santo, ele começa a se identificar com Isaías capítulo 6, versículo 5. Não desmarque aí o texto que você leu, não desmarque, tá? Quando eu vou ler para você, não precisa desmarcar não, fica aí. Isaías, quando viu os anjos subindo e descendo, cantando: santo, santo é o Senhor Deus dos exércitos, ele começou a dizer: ai de mim, porque eu estou perdido, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. E ele jogou-se em terra, porque ele não conseguia olhar para a santidade de Deus. Pela forma como oramos, pela forma como nos comportamos nos cultos, nós sabemos que você não tem Deus, que você não teme a Deus. Porque a pessoa que teme a Deus, quando está diante de Deus, ele se identifica com Isaías e se identifica com Pedro. Entendeu? Ele não fica preocupado se, meu tamanco, caiu refrigerante na minha camisa. Ele tem um objetivo só, é estar diante de um Deus santo. E esse choque de realidade entre a santidade de Deus e um homem pecador, é temeroso. Olha o que Deus diz aí em Êxodo. Vamos ver. Versículo 4. Ele começa a fazer com que o povo tenha uma recordação. Aí ele diz assim: vocês viram o quê? O que eu fiz ao Egito. Vamos ver as lições sobre santidade que a gente pode tirar desse texto. Quando Deus diz: vocês viram o que eu fiz ao Egito? Deus destruiu o poder dos egípcios. Deus destruiu o poder do inimigo para mostrar como ninguém é mais poderoso do que ele. A santidade de Deus, ela é poderosa para destruir qualquer poder, qualquer arrogância, qualquer Deus, qualquer presunção falsa que se levante contra ele.
Quem é o maior deus dos egípcios? O faraó. O faraó. E Deus, para humilhar o faraó, mata o sucessor do faraó, mostrando que o filho dele não é Deus. O sucessor dele não é Deus. Não há outro Deus santo. Deus é santo e diante dele todos os inimigos perecem. Ele diz: vocês viram o que eu fiz do Egito? Ele diz: como transportei, é isso que tem na sua Bíblia? Como os transportei sobre asas de águias. Deus está dando uma ilustração para mostrar como ele resgatou o povo hebreu dos egípcios. Deus nos liberta, e essa libertação, essa salvação vem do alto para baixo, mostrando que ele quer um povo separado só para ele. Ele transporta ou transfere. Essa expressão transportar, transferir, é a mesma expressão usada pelo apóstolo Paulo lá em Colossenses capítulo 1. Veja lá comigo, por favor. Não desmarque o Êxodo, por favor. Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14. Pois ele, vamos ler juntos? Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, perdão dos pecados. Esse transportar de Deus é um ato de redimir, de perdoar, de resgatar para Ele, e é isso que ele diz lá em Êxodo. Ele diz exatamente isso: transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Tem assim na sua Bíblia? E os trouxe para junto de mim. Para viver junto de Deus. Para andar com Deus. Eu não sei se você sabe, quando Deus tirou o povo do Egito, e depois que eles passaram o mar, passaram o Sinai, e aí eles tiveram que construir um tabernáculo. Não existiam tabernáculos. Deus foi o inventor do tabernáculo. Você sabe o que significa tabernáculo? Significa casa móvel. Casa móvel. Deus foi o primeiro a inventar uma casa móvel. E era interessante. Quando o povo de Israel parava, eles montavam o tabernáculo e as 12 tribos ficavam ao redor, tinham que fazer o acampamento deles ao redor do tabernáculo. E Deus descia com a sua nuvem, como dizia: eu quero ficar perto de vocês. A ideia, existe um verbo para os judeus chamado tabernacular. Esse verbo não existe para a gente. Para nós, lá em 1 João, diz que é habitar, mas existe esse verbo para eles, tabernacular, quer dizer, eu estou tabernaculando, estou andando junto com vocês, agindo com vocês, interagindo junto com vocês, e Deus fez isso com o povo, e Ele quer fazer ainda com o povo. Tira o povo do império das trevas para viver junto dele. Para viver junto dele. E para viver junto de Deus é preciso ser um povo separado para ele de forma exclusiva. E Deus sempre zelou por isso. Não terás outro Deus além de mim. Não adorarás a outra coisa, nem a nada nessa terra além de mim. Sua adoração tem que ser dirigida somente a mim. Seus filhos precisam ser consagrados somente a mim. Então Deus, Ele faz com que o povo dele seja gerenciado conforme a sua santidade. Quando Deus fala junto a mim, Ele está mostrando proximidade, intimidade. Todos os outros deuses, eu ia até fazer essa pergunta na prova, né? Mas não botei porque eu sabia que
Muita gente, a Rosinha ia responder de primeira essa, né? Rosinha, né? Rosinha Tita, né? Que estudou muito, né? Responder de primeira, né? Todos os deuses do mundo, como é que eles tratam os seus servos e súditos? De forma impessoal. Somente o nosso Deus trata você de forma pessoal. Só o nosso Deus trata de forma pessoal. E olha que é interessante. Deus quer ter intimidade com aqueles que levam a santidade dele a sério. É muito fácil você viver a santidade de Deus aqui. Aqui eu não digo palavrão. Aqui eu amo todo mundo. Aqui eu dou parte para todo mundo. É um sorriso, uma alegria. Aqui eu me sinto tão bem, né? A santidade de Deus precisa ser vivida 24 horas, aqui e fora daqui. O lugar onde somos mais confrontados a viver a santidade de Deus é fora daqui. É ou não é? E precisamos viver a santidade de Deus de forma séria. O versículo 5 de Êxodo, volte lá, ele diz assim, ó: se me obedecerem, tem assim na sua Bíblia um se? Tem? Aí começa a entrar uma condição, né? O se é uma palavra que demonstra condição. Se me obedecerem, não obedecer de qualquer forma, tem que obedecer fielmente e guardarem a minha aliança. Se, aqui é uma condição humana. E olha o que Deus está querendo do seu povo. Deus já fez o trabalho de resgatar, de demonstrar sua santidade, de destruir seus inimigos. E agora ele está querendo mostrar o seguinte: se vocês me obedecerem. Aí tem três coisas importantes aí, ó: obediência, fidelidade e guardar a aliança. Diga comigo: obediência, fidelidade e guardar a aliança. Agora só vocês. Obediência é acatar e aceitar as ordens de Deus e entender sempre que todas as ordens de Deus são santas. Amém? Todas as ordens de Deus são santas. Ele mesmo diz: eu tenho pensamentos de bem a vosso respeito, não é de mal. Fidelidade tem a ver com o seu caráter. É um caráter moldado de uma forma que quer agradar a Deus acima de tudo. Que quer agradar, fazer tudo de forma fiel a Ele. Fiel e entusiasta. E o que é fiel e entusiasta? É a pessoa exageradamente dedicada a Deus. Em tudo, de todas as formas. E guardar a aliança. E quando Deus diz você precisa guardar a aliança, é não trair Deus por nada nesse mundo. Nada nesse mundo. Não trair Deus por dinheiro, não trair Deus por uma relação, não trair Deus por amigos, não trair Deus por causa da pressão da sociedade, não trair Deus porque a família está pressionando, não trair Deus por nada neste mundo, nem por suas crises pessoais. Aí Deus diz: se você obedecer fielmente e guardar a aliança, olha o que ele está dizendo: vocês serão o quê? Oh, coisa linda essa declaração. Tem gente que gosta demais desse versículo, né? Vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Ah, gostei, pastor, disso aí. Gostou. Eu também gostei. Só que o tesouro pessoal são aqueles que obedecem fielmente e que guardam sua aliança. Ah, não gostei, pastor. Não gostei. Porque eu sou desobediente, sou infiel, eu traio Deus demais por qualquer coisa desse mundo. Pois é.
Deus está convidando o seu povo à santidade. Deus está convidando o seu povo a ser um povo exclusivo dele. Aí ele diz: se vocês andarem dessa forma, vocês não vão ser somente um povo, vocês vão ser o meu povo, o meu tesouro pessoal. Como Deus considera o seu tesouro pessoal? Como Deus trata o seu tesouro pessoal? Eu fico pensando isso. Deus trata o seu tesouro pessoal com muito cuidado, Ele guarda e cuida. Amém? Ele guarda e cuida. Deus não entrega seus tesouros pessoais a qualquer um e nem larga de qualquer forma. Se você é de Deus, essa é uma declaração até de amor de Deus para a sua vida. Meu filho, minha filha, se você me obedece, guarda minha aliança e vive fielmente a mim, você é meu tesouro pessoal e eu vou cuidar de você, vou guardar a sua vida, porque eu não entrego meus tesouros para qualquer coisa. Deus chega a nos comparar com a retina dos nossos olhos. É ou não é? Retina dos nossos olhos. Assim como a pupila, né? A pupila dos nossos olhos. Assim como nós temos o cuidado para não cair nenhum cisco, Deus mostra o mesmo cuidado. Eu não quero que nada te atinja. Eu não quero que nada te afete. Eu vou cuidar, vou guardar você. Deus não tem problema em elogiar seus filhos. Deus não tem dificuldade em elogiar seus filhos. Você lembra o que ele fez com Jó? Chegou para o Satanás e disse: viu meu servo Jó? Homem temente a Deus, fiel, se desvia do mal. Você lembra o que ele fala a respeito do seu próprio filho Jesus? Diante de todos, esse é meu filho amado, que me dá muito prazer e alegria. Deus não tem problema de falar bem dos seus filhos. Nós é que temos problema de falar bem de Deus. Nós temos dificuldade de falar bem de Deus, fala bem dos seus filhos, até para o próprio Satanás. Nós é que temos problema de falar bem de Deus para as pessoas ao nosso redor. Aí Deus diz lá no versículo 6, algo maravilhoso para o seu povo: vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Deus usa de novo a expressão mim, para mim. Ele está mostrando para o povo, para esse povo ser dedicado a Ele, somente para Ele. E diz: um reino, um povo que tem Deus como soberano e Senhor das suas vidas. Ele é o rei, Ele coordena, Ele manda e desmanda. É um reino, e no reino não é democracia, é monarquia, onde um rei manda e seus servos e súditos obedecem. E ele diz: este rei que manda vai tratar os seus servos como sacerdotes. E esses sacerdotes vão servi-lo em santidade, assim como os sacerdotes tinham que viver uma vida santa lá no tabernáculo. Deus está dizendo: eu quero que esta função sacerdotal não seja exclusiva de um homem, mas vocês foram chamados para serem reino de sacerdotes e viver em santidade, dedicado a mim. Não quero que vivam no pecado, não quero que tenham coração dobre, dividido com todas as coisas do mundo. Eu quero que os seus corações sejam dedicados totalmente a mim. Qual era a função do sacerdote? Quem lembra? Era duas. Qual que eram? Interceder pelo povo diante de Deus, né? Pedir perdão pelo pecado e falar para o povo as ordens de Deus.
Então, a pessoa que entende o que Deus está dizendo aqui, vai entender que Deus está chamando você para isso, para uma função santa, ser um intercessor, aquele que ora pelas pessoas, e aquele que diz às pessoas o que Deus está mandando dizer. Se você se cala, você não é de Deus. Se você não ora pelas pessoas, você não é de Deus. Aqueles que são de Deus, que vivem a santidade de Deus, entendem que precisam ser como os sacerdotes. Aí ele vai mais fundo: um reino de sacerdotes e uma nação santa, um povo separado de forma pessoal, exclusiva para Deus, de Deus, com intimidade com Deus. Intimidade, irmão. Tem gente que acha que intimidade com Deus é os agudos do glória a Deus que a pessoa dá, que vai lá no vermelho na mesa de som. Isso aí não é intimidade com Deus. Intimidade com Deus se mede no dia a dia, quando você entra em confronto com as forças das trevas. Intimidade com Deus se mede na hora da sua crise, quando você coloca-se na presença de Deus e não dá lugar à sua carnalidade. Intimidade com Deus se mede na forma de você falar, de agir. Aí Deus termina dizendo assim: essas são as palavras que você dirá aos israelitas. É assim que tem dizendo aí? Tem isso? É o final, né? Esse é o ensino que Deus quer que todo o povo de Israel, todo o seu povo, aprenda no dia a dia. Deus é santo. E precisamos viver como sacerdotes santos, que obedecem, guardam sua aliança. Santidade é essa grande lição que Deus tinha para ensinar para o seu povo. Santidade é algo que precisa ser ensinado entre o povo no dia a dia, dentro dos lares, na igreja, conversando com os filhos, ministrando os mais novos na fé, no trabalho, no estudo da palavra. Devemos enfatizar o atributo da santidade de Deus. Êxodo capítulo 19, passe aí algumas folhas. Êxodo capítulo 19, olha o que o Senhor está dizendo aqui a Moisés. Êxodo 19, 10, olha o que é que fala. Eu estou ministrando a vocês, mas intercedendo para que você compreenda tudo que está sendo ministrado. Êxodo 19, 10, vamos ler juntos? E o Senhor disse a Moisés, o quê? Vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã, e eles deverão lavar. Eita. Não, pastor, realmente, né? E para uma consagração todo sujo, não é disso que ele está falando. Lavar as vestes tinham que ser bem lavadas, esbranquiçadas. Era o simbolismo que Deus estava purificando os pecados no interior do coração do homem. Quando Deus dizia lavem suas vestes, eles faziam literalmente lavar suas vestes, mas aquele ato era um ato que simbolizava o que já estava acontecendo dentro deles. Lavar o interior de todo pecado. Por isso que diz, vai ao povo e consagre o povo. Consagre esse povo. E olha o que diz o versículo 14. Vamos ler juntos, 14. Tendo Moisés descido do monte, consagrou o povo e eles lavaram as suas vestes. Moisés fez exatamente o que Deus ordenou. Santidade tem a ver você não mudar nada das ordens de Deus. Sabe quando você é acostumado a fazer as coisas mal feitas? Sabe quando você é acostumado a fazer as coisas mal feitas? Aí você vai fazer para Deus mal feito, aí diz assim, é para Deus, ele aceitou.
Eu fiz de coração para Deus, Ele aceitou. Aí eu fico pensando assim, se eu, com ser ser humano pecador, eu não gostei, imagine Deus santo. Hein? Imagine Deus santo. Nós não podemos fazer as coisas para Deus de qualquer forma. Moisés mostra isso e o povo fez exatamente o que Deus estava ordenando. Se consagrem. Se consagre. Fale para o seu irmão, dê esse recado para ele. Se consagre. Consagre o que você pensa. Consagre o que você fala. Consagre o seu trabalho ao Senhor. Consagre os seus estudos. Consagre o seu dinheiro. Consagre os seus filhos. Consagre o seu corpo. Consagre a sua casa. Consagre tudo. Se consagrem. O povo lavava suas vestes em simbologia a purificação interior que havia no íntimo de cada pessoa. Outra prática que acontecia em relação às vestes, eles rasgavam as vestes em sinal de humilhação. Quando eles queriam se humilhar diante de Deus, eles rasgavam as suas vestes. E rasgavam mostrando que estavam rasgando, como se estivesse rasgando seus corações. Chegou uma época em que o povo ficou tão hipócrita, presta atenção no que eu vou dizer, que lavavam suas vestes, rasgavam suas vestes, mas seus corações continuavam sujos e os seus corações continuavam sem estar rasgados. Lembra não? Quando Caifás ouviu de Jesus, foi julgar Jesus, ele rasgou as suas vestes, mostrando humilhação, indignação. Cheio de demônio, um homem rasgando as vestes. Só que o coração cheio de pecado. Mas Deus tem um recado para que nós não vivamos uma vida hipócrita. E o recado dele está lá em Joel capítulo 2. Joel capítulo 2, versículo 12 e 13. Veja aí comigo. Olha o que Deus está falando. Joel 2. Depois de Oséias, Joel. Joel capítulo 2, versículo 12, versículo 13. Vamos ler juntos? Diz assim, ó. Vamos lá? Agora, porém, declara o Senhor: voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Ó, o versículo 13. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Olha o recado de Deus, irmãos. Rasgue o coração em vez de rasgar as vestes. Jesus dizia que muitas pessoas adoravam a Ele só de lábios, mas os seus corações estavam distantes dEle. Santidade tem a ver com a tua vida interior sendo demonstrada para o exterior. Santidade tem a ver com o que acontece de transformação do Espírito Santo em teu interior, mostrado para o exterior. Santidade tem a ver com a prática da palavra de Deus. No livro de Levítico, capítulo 20, versículo 7 e 8, veja comigo. Levítico, capítulo 20, versículo 7, versículo 8. Acharam? Diz assim, vamos ler juntos? Consagrem-se, porém, e sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam aos meus decretos e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor que o santifica. Vamos ler bem forte esses versículos de novo? Consagrem-se, porém, e sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam os meus decretos e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor que o santifica. Agora, por favor, com todo amor, leia para a pessoa que está do seu lado, diga assim: olha o recado de Deus para a sua vida. Diga para ele, leia o versículo para ele, por favor. Leia o versículo para ele. Querido, eu vou perguntar para você, eu espero que você pense
Pense bem antes de responder. Pense bem antes de responder a minha pergunta. Qual você luta mais? Para largar o pecado ou obedecer a Deus? Qual você luta mais? Para largar o pecado ou obedecer a Deus? Largar o pecado, resposta 1, levanta a mão. Obedecer a Deus, resposta 2, levanta a mão. Indecisos, preocupados, ansiosos e neuróticos que não entenderam por coisa nenhuma. Hein? Vou perguntar de novo. Vou perguntar de novo. Qual é a sua luta maior? Não pecar ou obedecer a Deus? Se você luta para não pecar, preste atenção. Se a sua luta maior é não pecar, você está lutando inutilmente. Você não consegue vencer. Se você lutar para obedecer a Deus, naturalmente você vencerá o pecado. Obedeça. É só obedecer. Você não precisa lutar contra o seu pecado. Obedeça aos decretos de Deus e você vencerá o pecado. O problema é que você quer lutar contra o pecado sem obedecer os decretos de Deus. A tarefa de consagrar-se não é de Deus. Deus está dizendo: consagrem-se. A tarefa é do homem espiritual, da pessoa que ouviu a voz do Espírito Santo de Deus. A tarefa é nossa. A tarefa é nossa. Quem é guiado pelo Espírito de Deus sente uma vontade ardente de viver consagrado para Deus. Há uma vontade no coração ardente de viver somente para Deus, de ser santo, como diz aí o versículo. Sejam santos, é uma questão de ser, não é ter santidade de vez em quando, participar de congressos, de conferência, onde você sentiu poder, sentiu arrepio, sentiu e nada aconteceu, e sua vida continua do mesmo jeito, sem um caráter moldado pelo Espírito. É preciso ser santo, esse é o recado de Deus. Para o cristão, tudo que ele faz é santo, assim como Deus, tudo que faz é santo, para o cristão também, entendeu? Tudo que o cristão faz é santo. Já viram as pessoas dizerem assim? Eu já vi demais, pessoas responderem dessa forma: lá na igreja eu sou o presbítero, eu sou o líder da mocidade, eu sou o irmão Joãozinho, né? Aqui não, meu irmão. Aqui vamos pagar meia nota, aqui vamos sonegar imposto, entendeu? Aqui mentir não é pecado, estão entendendo? Aqui a gente se aproveita das pessoas. Cuidado. O crente espiritual, tudo que ele faz também é santo, precisa ser santo. Qual é a razão principal de sermos santos? Está aí no versículo. Qual é a razão principal? O que diz o versículo? Qual é a razão principal? Qual é, irmão? Tem não aí na Bíblia? Qual é a razão principal?
Porque Deus é o nosso Senhor. Quem lembra o que significa a palavra Senhor? Senhor quer dizer dono. E se Ele é o meu dono, eu preciso me enquadrar dentro da santidade dele. Amém? Ele é Adonai, o dono da sua vida. E você, como propriedade de Deus, deve viver conforme Ele deseja, porque Ele é o seu dono. Obediência aos decretos. E como que Deus quer a obediência aos seus decretos? Praticando. Tem assim nas Bíblias? Praticando. Você só perceberá a santificação na hora em que você começar a praticar a palavra de Deus. E vai haver um confronto natural e doloroso dentro de ti quando você começar a se consagrar a Deus. Preste atenção nisso aqui. Vai doer na tua alma quando você começar a se consagrar a Deus. Por quê? Meu irmão, você veio no pecado desde a sua infância. Aí vem Deus dizendo assim: se consagre para mim. Separe-se para ser exclusivo, só meu, para me te usar. Para ser meu tesouro pessoal. Aí a tua carne vai dizer assim: não, isso aí é coisa de doido, coisa de religioso. Viver só para Deus, tudo o que vai dizer, o que vai pensar, o que vai agir. Tratar com a esposa, tratar com os filhos, o trabalho, tudo. Sim, o processo de santificação é totalmente contrário do processo mundano. No processo mundano, primeira coisa que acontece é a cobiça, o desejo de fazer coisas erradas, o desejo de imitar, a inveja. E aí você executa o pecado de acordo com a sua cobiça. E aí depois depois do pecado você sente prazer, sente uma satisfação. Até você pecar, você não sabe o quanto aquilo é prazeroso. Mas quando você peca, vem o prazer, a tua carne se satisfaz. E aí você começa a achar que aquela sensação prazerosa é a verdade para a sua vida. E aí é por isso que muitas pessoas dizem assim: não existe uma verdade, existe várias verdades, porque as experiências com o pecado são várias. E aí essas várias experiências com o pecado, para cada um foi um tipo de verdade para suas vidas. Mas o processo de santidade de Deus tem nada a ver com isso aí. Não tem a ver com sensações. Olha só, o processo de santidade de Deus primeiro começa com a verdade. Começa com a palavra de Deus sendo pregada. A razão de você estar aqui não é para ouvir uma mensagem. A razão de você estar aqui não é para ver se alguma coisa encaixa com a tua vida como se fosse horóscopo. A razão de você estar aqui é porque você quer viver a verdade de Deus. Começa com a verdade. E aí quando essa verdade entra na tua vida, ela começa a fazer parte do que você pensa e se transforma numa convicção. Aí você começa a guardar a palavra de Deus e não tira mais nota ruim na prova, porque você vai fazer que nem Davi: guarda a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. E ele vai guardando, vai lendo e guardando para dar mais convicção. Isso não é prazeroso, porque demanda tempo de estudo, demanda tempo na presença de Deus, demanda tempo de renúncia das coisas do mundo, demanda tempo de você largar seu celular, sua TV, seu videogame, para ficar na presença de Deus, porque mais vale um dia na sua presença do que mais 1000 coisas nesta terra. E aí vem a convicção. E depois da convicção, você começa a praticar a palavra de Deus, sem vontade nenhuma, porque o detalhe, você não sabe se vai dar certo. Você só sabe que é uma ordem. E aí você vai fazendo.
Porque sua carne, você não foi treinado para fazer aquilo. Você não foi treinado para fazer aquilo. Eu lembro quando as pessoas queriam me levar para o mundo, depois que eu, como diz assim, rompi de vez com o mundo. Foi complicado. Foi complicado. Vamos comigo, vamos para a festa? Bora, eu vou. Aí chegava lá e ia falar de Jesus. Aí todo mundo dizia assim: quem foi que trouxe esse doido? Quem foi que trouxe esse cara para cá? Eu na festa. Aí, rapaz, eu paguei teu ingresso, tu vem evangelizar aqui dentro, tu é doido, é? Eu estragava a festa dos caras. Né? Eu lembro de um dia de show evangélico, tinha uma casa de show ali na descida da José Bastos, nem lembro como é que era o nome. Era o Gigantão da Zé Bastos, era? Não, do lado da coisa de carro lá, da concessionária de carro ali perto da estação. Estação ali do INCRA ali, né? Aí tinha uma casa de show evangélico. E eu lembro que me chamaram para ir para o show evangélico. Eu fui. Aí eu nunca esqueço, queridos. Eu fui no banheiro, encontrei um bocado de caba enganchado com as mulheres no canto assim no escurinho. Aí eles diziam: vão adorar a Deus, vão, sai daqui, sai daqui, sai. O que pode um show evangélico, um monte de gente namorando no escuro? Não é evangélico. Aí os caras dizem assim: quem foi que trouxe esse doido para cá? Quando a gente rompe com o mundo, a gente começa a praticar. É gostoso fazer isso? Não. Não. E aí depois você começa a colher do que você plantou. Você começa a colher da sua prática de obediência. A colheita só vem depois. Depois vem o prazer da colheita. Quando você vê a colheita, aí é que dá prazer. Aí, presta atenção que eu estou te dizendo. A última coisa que o crente sente é prazer em obedecer a Deus. Se você fica nesse negócio que você aprendeu lá nos quintos dos infernos, aí eu estou sentindo de Deus, por isso que eu vou fazer, você já começou errado. Já começou errado, porque a última coisa que acontece com você é você sentir que é certo. Primeira coisa que acontece é convicção da verdade. E praticar a verdade, mesmo sem sentir nada. Depois que você colhe, é que você sente. Depois da colheita é que você sente. Lembra do Moisés? Deus chama Moisés, ele diz: vai resgatar o povo. Moisés diz: assim, senhor, eu vou agora. Se eu mando, eu obedeço. Foi assim? E ele foi. Ele foi. Morto, sorrindo e contente. Foi ou não foi? Não. Ele foi. Porque ele tinha uma convicção. Deus falou com ele, ele tinha que obedecer. Você só vê contentamento no Moisés numa hora. A primeira vez que você vê contentamento no Moisés, ia dar nisso, né? Você só vê contentamento do Moisés numa hora, depois que atravessa o mar e começam a celebrar. Ele faz o cântico de Moisés. Você só vê contentamento nessa hora, depois que ele começa a ver a colheita que Deus estava fazendo. Amém? Então, queridos, entenda. O processo de santidade é obediência, mesmo que você não sinta vontade. Mesmo que você não sinta vontade. Jesus deu uma ilustração muito séria sobre santidade e obediência.
Ele disse que tinha um pai que tinha 2 filhos. Chamou um para ir para a colheita, para a lavoura. O primeiro disse assim: eu vou, mas não foi. Aí ele chamou o segundo. E o segundo disse: eu não vou. Eu não vou. Quando o pai foi embora, ele viu a cachorrada que o primeiro irmão tinha feito. E viu que o pai saiu triste. E viu que ele também estava entristecendo seu pai. Ele se arrependeu e foi meter a mão na massa. Cheio de alegria, foi? Não, ele foi em obediência. Mesmo não querendo ir, ele tinha dito que não queria ir. Fala para mim quem voltou para casa contente com a colheita. O que falou que ia, mas não foi? Ou o que falou que não foi, mas foi? O segundo. Está entendendo? É o segundo. Então, por favor, não espera um arrepio, não espera uma sensação especial para que você ande em santidade. Não espera isso não. Tenha só uma coisa na sua mão: a palavra de Deus ordenando e você obedecendo, convicto. Amém? O processo de Deus em santificar o seu povo é sério. Lá no livro de João, capítulo 15, veja aí. João 15, versículo 3. João capítulo 15, versículo 3. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 3. Olha o que Jesus está dizendo. Vocês já estão limpos. Pelo quê? Pela palavra que lhes tenho falado. Jesus deixa claro que o seu evangelho é que faz com que os crentes sejam limpos e santos diante de Deus. A santidade é vivenciada na prática de cada parte do evangelho de Jesus. O processo de santificação dói na alma do pecador, porque começa a te purificar de males que estavam há anos, de vícios e costumes antigos, e começa a doer na alma. Aí vem o que já falamos aqui, a tristeza segundo Deus, e ela é sadia para o teu crescimento espiritual. Isso aqui é Deus formando a tua vida para que você cresça conforme a vontade de Deus. É Ele te aperfeiçoando em toda boa obra. Paulo, ele queria algo maravilhoso para as igrejas que ele plantava. Ele queria que a imagem de Cristo fosse formada na vida de cada um da igreja. Colossenses capítulo 3, vamos terminar com Colossenses. Capítulo 3, versículos 5 ao 10. Acharam? Diz assim, vamos ver? Vamos ver? Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. O quê? Imoralidade sexual, impureza, paixões, desejos maus e a ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem o quê? A ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, os quais vocês praticavam no passado, quando costumavam viver nelas, mas agora abandonem todas essas coisas. O quê? Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns para os outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do pastor Ronaldo. A imagem de quem? E o Criador, ele é o quê? Santo. Olha o que Paulo está dizendo aqui, irmão. É sério. Olha as ordens que ele dá à igreja. Se você quiser viver em santidade, primeiro, faça morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. É para esquecer o passado?
Ele está mandando esquecer o passado? Ele está mandando fazer assim, ó. A partir de hoje eu sou uma nova criatura. Tudo novo. Ontem? O que foi ontem? É isso que ele está mandando fazer? Não. Ele está mandando uma ordem. Faça morrer o que pertence à natureza terrena de vocês. Tudo que não tem nada a ver com a imagem de Jesus em você, mate. Ih, Antônia, tá vendo aí, Rosinha? A ordem é matar. Mas não está mandando você matar nos outros, tá, gente? Que a gente tem o costume de matar nos outros, né? A gente gosta de fiscalizar a vida dos outros, né? A gente entende tudo errado na Bíblia. Quando a Bíblia diz assim, vigia, aí a gente diz, eu estou vigiando os outros. É para vigiar a sua própria vida. Quando ele diz, façam morrer a natureza terrena de vocês, não é dos outros, é a de vocês. Amém? Aí ele vai dizendo aí, irmão. Ele vai dizendo aí, irmão, ó. O que pertence a essa natureza terrena? Tem aí na sua Bíblia aí o que tem a ver essa natureza terrena pecaminosa, venenosa, que arrasta você para o pecado? Está aí. Final do versículo 5. Aí diz assim que quem vive nessas práticas só ganha a ira de Deus. Não ganha amor de Deus. Vem a ira de Deus sobre essas pessoas, porque vivem na desobediência. Aí diz assim, ó, vocês que são de Jesus, que são separados, vocês viviam assim no passado. Vocês costumavam viver nelas, era um costume viver nelas. Hoje não pode ser costume. Hoje não pode ser costume viver no pecado. Hoje não pode ser costume viver na imoralidade. Ah, eu caí na impureza. Sim, mas não pode se acostumar com isso não. Entendeu? Se acostumar já era. Ah, eu vivi em paixões, eu quero viver uma paixão. Vai se acostumar com isso? Você vai ver que te afasta de Deus, levanta a ira de Deus, vai mostrar que você é filho da desobediência e não da obediência. Aí o versículo 8 ele diz assim, ó, abandonem todas essas coisas. Primeiro ele manda matar, depois estão entendendo? Porque se você matar e ficar ali do lado do corpo, entendeu? Se você matar e ficar ali do lado do corpo, vai dar que nem aquele filme antigo, O Morto Muito Louco, já viram? Quem assistiu aquele filme Morto Muito Louco? Tocava a musguinha. Quem lembra do filme, lembra? Lembra, Alexandre? Né? A musguinha vinha, o cara vinha um bigodinho assim, óculos escuro, né? O velhinho levantava, ó. Ouvia a musguinha, né? Quando você toca aquela musguinha, né? Eu quero tanto pecar. Aí ele, ó, vou parar de orar, vou parar de ler a Bíblia, olha, ó, me chamou. Irmão, mata o desgraçado e corre para longe dele, abandone-o. Amém? Quantos já perderam um cachorro? Já perdi alguns cachorros. Quantos já tiveram que sacrificar o cachorro? Gente, é muito ruim. É muito ruim sacrificar o bichinho.
Aí você gosta tanto do bichinho que você deixa ele dentro de um saco plástico na sala da tua casa porque você gosta dele, é assim? O que você faz? Vai ter que enterrar bem longe, abandoná-lo lá. É isso que você faz com o defunto. O Senhor está dando a mesma ordem para você fazer com a sua natureza terrena. Amém? É a mesma ordem. É isso que você tem que fazer com a sua velha natureza terrena. Abandone todas essas coisas. Aí ele começa a discriminar, continuando a lista. Aí tem a ver com o teu caráter. Olha só. O que diz aí? O que você tem que abandonar? Ira, indignação, maldade, maledicência. Vala, meu Deus do céu. Tem um bocado de gente que não abandonou isso aqui não, hein? O que é de mulher irada que tem aqui, né? Pega um aligeiro, né? O que é de irmão que reclama das coisas, é a maledicência. Reclama, né? Mente para os outros. Aí diz aqui, gente, tem que abandonar isso, matar e abandonar. Aí diz assim, já visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas. Se vocês já se despiram, primeiro diz, mata, abandona. Agora, se precisa tirar tudo que tem em você, tira. Não deixa nada. Se dispa de tudo. Aí diz assim, quando você fizer tudo isso, matar, abandonar, se despir dessas velhas práticas. Aí ele diz assim, aí você começa a se revestir do novo. Tem assim na sua Bíblia? Aí vai começar a se revestir do novo, que está sendo renovado em conhecimento à imagem do Criador. Aí é que começa o processo de santidade, meu irmão. Aí é que o Senhor transforma a tua vida, renovando dia após dia, porque todo dia precisa ser renovado, todo dia você precisa beber água na fonte, todo dia você precisa buscar a sua presença, todo dia você precisa ficar com o Pai em secreto, e Ele em secreto te recompensará. Todos os dias você precisa se revestir do novo, que é a imagem de Deus na sua vida, e Ele tem a imagem, nossa, isso é extraordinário, a imagem certa para você. É a mesma para mim, é para você? Não. Ele é pessoal, nós já vimos isso. É na medida da sua fé. É da forma que você entende. Porque Ele trata você, sabe como? Como pai. Um pai que ama seus filhos. E trata cada um de forma particular. Sabe o que acontece muitas vezes conosco? Nós fazemos muita força para sermos santos. Como diz Levítico, diz que é o Senhor que o santifica. Se nós não chegarmos junto a Ele, nós nunca vamos conseguir sermos santos. É o Senhor que o santifica. Precisamos depender dEle, grudar nele, andar com Ele, entender que estamos no reino dEle. É Ele que santificará e fará com que você mate, abandone e se despide de toda velha natureza e suas práticas. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Não somos nós, Senhor. Não somos nós. Toda virtude da santidade vem de Ti. Ela não está em nós. Em nós está, Senhor Deus, a convicção da Tua palavra e a obediência. Mas a santidade vem de Ti. E o Senhor mesmo disse, sem a santificação ninguém verá a Ti, Senhor.
santifica o teu povo. Assim como Moisés, Senhor Deus, juntou todo o povo para santificar e lavar suas vestes. Santifica a tua igreja, Senhor Deus, para se afastar do pecado, para viver em obediência. Porque hoje, Senhor, o Senhor está completando a boa obra em nossas vidas, está mostrando como é que o Senhor completa. E esta boa obra não é completada com estralar de dedos, Senhor, é completada em cada ato de obediência. Esta boa obra é completada, Senhor Deus, em cada ato, Senhor Deus, de santidade em nossas vidas. Esta boa obra é completada, Senhor Deus, pelo Senhor na minha vida, com intimidade, com quebrantamento, com busca do Senhor. É a cada dia na tua presença que eu encontro prazer em beber das tuas águas, em experimentar da tua palavra, em me alimentar do teu Espírito Santo. É na tua presença, Senhor. A tua santidade é algo mais formidável que existe nessa face da terra. Nada se compara à tua santidade. Quando o Senhor separa um homem ou uma mulher para ti, Senhor, dedicado, eles não conseguem mais, Senhor, viver mais para si mesmos. Somos teus, Senhor, e queremos viver somente para ti, somente para ti. Perdoa-nos, Senhor Deus, por viver em tantas crises, perdoa-nos. Perdoa-nos por esperar sensações que não vão vir se nós não obedecermos. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor Deus, por muitas vezes não crer na tua palavra e não praticá-la. Perdoa-nos. Nos ajuda, Senhor Deus, a sermos santos, imitando a tua santidade. Sejam santos como santo é o vosso Pai que está nos céus. Obrigado pela tua palavra. O Senhor já disse que aqueles que vivem a tua palavra já estão limpos pela tua palavra. Obrigado, Senhor. Aleluia. Amém. Amém.